Amigos, muito bom dia, terça-feira, 2 de outubro de 2018. Estamos iniciando aqui na Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré Ondas Tropicais, o programa Todos pela Amazônia, que hoje vai apresentar aos senhores um profissional da área de saúde que fez uma inovação aqui na forma de trabalhar, de resolver o problema de muita gente. Ele que está aqui em Manaus desde os 3 anos de idade, é isso, né, doutor? Sim. Então não errei. Ele tem 42 anos, já é um profissional renomado, tanto nacional como internacionalmente, e nós vamos falar justamente sobre uma matéria que foi publicada no Jornal do Comércio, no dia 27 agora de setembro. Eu queria que você colocasse aí, foi capa do caderno B. Amazonense desenvolve técnica inovadora. O cirurgião plástico Roberto Vieira tornou ainda melhor o resultado do implante capilar, desculpa. É que eu estou aqui já com a cabeça voltada para outras coisas também. Bia, por favor, não, ao contrário, desce aí, por favor. Desce, ao contrário, vai lá para cima, para a capa, lá em cima. Isso. O caderno B e tem uma declaração do profissional que diz o seguinte: no passado utilizávamos pinça, hoje só realizamos a minha técnica de alta densidade fio a fio, ou seja, colocando mais fio por centímetro quadrado. Ou seja, vamos falar o seguinte, a ocupação é a densidade que ela é mais preenchida, e o transplante capilar, às vezes a gente vê alguém que utiliza esse tipo de técnica e não fica uma coisa natural. E com ele a coisa fica bastante natural. É com prazer que eu recebo aqui o cirurgião plástico, doutor Roberto Vieira. Bom dia, doutor, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Oswaldo, satisfação, agradecer a oportunidade. E estou aqui para tirar todas as dúvidas, e não são poucas, né? Com certeza. Principalmente o homem do século XXI, ele está mais vaidoso, não está, doutor? Com certeza. Isso aí... Eu acho que isso aí mexe, né? As mulheres cada vez mais estão preparadas, estão se aí fazendo todos os procedimentos para ficarem mais bonitas, e os homens entraram nessa onda também. Haja vista aí o próprio número, falando já de cabelo, de hoje de barbearias com técnicas também de corte ou coisa parecida, que ocorre aqui na cidade de Manaus. E isso, obviamente, vai mexer também com aqueles que têm a falta dos cabelos, que não é o meu caso. No meu caso só são brancos os cabelos, mas o doutor Roberto, ele desenvolveu uma técnica que é nascida aqui no Amazonas e que ele já levou aí para alguns fóruns internacionais, e isso realmente ele aprimorou com total maestria e está conseguindo resultados muito interessantes. Então você, meu amigo, que tem necessidade e gostaria de restabelecer aí a sua parte capilar, participe conosco aqui. O WhatsApp é 98415-2544, ou se você quiser fazer as perguntas também na nossa página da Amazon Play no Facebook. Doutor, eu queria que o senhor fizesse uma síntese esse procedimento, como é que começou isso, como é que veio se desenvolvendo e em que pé estamos com essa técnica inovadora que o senhor desenvolveu. Bom, a cirurgia de calvície ela aumentou muito nos últimos anos, né? Você comentou sobre um pouco de estatística falando que aumentou o número de barbearias, isso é uma verdade. Hoje existe transplante capilar também de sobrancelhas, existe também de barbas, cicatrizes em couro cabeludo, no pubis. Então, praticamente qualquer área do corpo hoje pode ser transplantado o pelo ou o cabelo de um lugar para o outro, e ele adquire aquelas características do lugar. Essa técnica eu venho desenvolvendo já há alguns anos. Acontece que na medicina, muitas vezes no procedimento, 1 mais 1 não é igual a 2. Não é uma ciência exata. Nós temos momentos em que, dependendo do tipo de pele, o procedimento pode ser um pouco mais difícil do que de um outro paciente, como exemplo. Então, nos últimos 2 anos, nós tivemos um pouco de criatividade, sorte
trabalho e muita determinação e acabamos unindo duas técnicas. E foi na união de duas técnicas que foi publicado em 2017 esse artigo como uma técnica inovadora para colocar fios de cabelo em 1 centímetro quadrado. Começou sendo em cicatrizes, que é um tecido mais difícil da pega do cabelo, e hoje a gente utiliza em todos os casos. Então, um exemplo é um colega meu do Rio de Janeiro, o senhor Henrique Radvans, que ele é da escola do Pitangui, e ele adora fazer em barba, porque existe uma angulação, favorece muito a colocação desse fio de cabelo. Isso eu posso resumir. Existem técnicas para retirar o cabelo, existem técnicas para colocar o cabelo. E nos últimos 5 anos, esse desenvolvimento da técnica de colocar o cabelo, ela vem praticamente junto com a de retirar. Surgiu a técnica que não tem cicatrizes na parte de trás da cabeça, né? Eu sou um paciente transplantado, né? Já tem 2 anos. Então, se você procurar cicatriz ou corte na minha cabeça, você não vai encontrar. Quer dizer, o senhor, para fazer o procedimento, o senhor tira o próprio cabelo onde a pessoa tem, e esse cabelo é reutilizado na área lá que está faltando o cabelo. Né? E onde tem, já vai crescer naturalmente. Antigamente, se esperava 40, 50 anos para fazer um transplante capilar. Isso todo mundo tem esse conhecimento. Porém, com o surgimento do tratamento clínico, um tratamento diário, que você pode tomar medicamentos em casa, pessoas a partir dos 18 anos de idade já podem começar a tratar. Você faz uma consulta médica, você solicita alguns exames, ela sabe que o pai tem calvície, o avô de parte de mãe também tem calvície, que geralmente a genética vem do avô, parte de mãe. E ele Isso é genético? Isso é genético. Não no tem outra homem, explicação. então, no homem, 90% da causa é genética. Já na mulher, somente 40%. Isso é muito importante, essa definição, porque eu recebo perguntas de muitos internautas, eu tenho um canal no YouTube também, nós temos site, e o questionamento é esse: doutor, eu quero fazer o transplante capilar para curar minha calvície. Eu gostaria até que o senhor passasse aos nossos seguidores o endereço do seu site e da sua página. É www.clinicarobertovieira.com.br. O canal do YouTube também é a mesma forma, o mesmo endereço, e o Instagram também é Clínica Roberto Vieira. Ok. Então hoje, já que estou comentando sobre o tratamento, nós temos dermatologista, minha equipe é multidisciplinar, minha esposa Janaína Vieira, Tirapelli Vieira, ela é dermatologista, então nós fazemos essa parte do acompanhamento. As mulheres são atendidas mais por ela, até porque a maioria das causas da calvície na mulher não é o transplante capilar que vai ajudar, e no homem sou eu que atendo. Mas sempre tem um ping-pong na clínica, né? Então, se a criança, ou desculpa, o adolescente vai ter uma tendência à calvície, e ela não gosta do formato da cabeça, não está naquele momento ainda de ficar perdendo o cabelo, ela pode começar um tratamento clínico após solicitação de exames e exame físico, e vai bloquear essa queda. O transplante capilar hoje, ele inicia a partir dos 27 anos de idade, com algumas exceções abaixo disso. Eu tenho criança de 13 anos, com cicatrizes em couro cabeludo, que eu já restaurei. Essas cicatrizes, a gente coloca cabelo e começa a nascer. Então, aquele bullying, que é muito comum hoje em dia, vai sumindo, né? A resposta é: hoje você pode tirar pelo de qualquer parte do corpo e colocar em outra parte. Porque você não precisa mais cortar a pele. Você utiliza maquinários com pequenos punch, como se fosse o tamanho de uma agulha. E é indolor isso, doutor? Anestesia local. Esse é um outro fator que contribuiu muito com a estatística no mundo. Olha, para você ter ideia, no mundo, a calvície representa de 20% a 25% da população mundial, entre homens e mulheres. É um dado muito grande, gigantesco. E por isso que nos últimos anos aumentou muito as equipes de cabelo, todo mundo quer entrar nesse mercado. Tá? Mas a atualização, pesquisar se tem médico na equipe, isso ainda continua sendo uma função do paciente. Ele precisa se informar. Não é, como eu comentei contigo, um exemplo. Você chegar numa cidade e acreditar que é porque aquela cidade é grande, todas as equipes de cabelo são renomadas. Não é bem assim. Você precisa pesquisar,
vê se quem faz é médico. No Brasil só pode realizar cirurgião plástico ou dermatologista. Tem que ter. Porque, como eu estou dizendo, existem outras causas de calvície. Não é só a genética. Tá? E aí começou a evoluir muito, né? A Europa, Estados Unidos, Brasil. Hoje, a segunda cirurgia mais realizada no mundo é transplante capilar. Transplante capilar. O crescimento... É um dado que eu geralmente não passaria pela minha cabeça. Isso eu digo por crescimento. Então, se pegar... Quem alavancou nos últimos anos foi o transplante capilar. E ele ainda tem um mercado enorme para atingir. Mas existem regras. No Brasil, mostrar antes e depois não é permitido. Existe uma legislação. Mas isso nos outros países é favorável. Você pode mostrar antes e depois. Só que o que acontece? Já teve casos de pessoas copiarem fotos de alguma literatura e informar dizendo que aquele resultado era dele. É por isso que no Brasil é proibido, mas nos outros países podem. Aí surgiram os vídeos. Aquelas revistas científicas, normalmente, para você publicar um artigo lá, ela tem um crivo muito grande antes de você fazer isso. Então, demora um pouco, né? A gente realiza, por exemplo, essa técnica há alguns anos. Mas a publicação da revista foi somente em julho e agosto do ano passado, na Revista Internacional de Restauração Capilar, Cirurgia de Restauração Capilar. E passou o quê? Quase um ano para eu apresentar para o Brasil a técnica, que foi agora, mês passado, em Foz do Iguaçu. Eu gostaria, Beatriz, por favor, nós temos aí algumas fotos dos procedimentos que são realizados e eu gostaria que o senhor fosse explicando para os nossos seguidores como é que isso é realizado. Vamos lá. Bom, antes de tudo, é muito importante a avaliação na consulta médica, seja um dermatologista ou seja um cirurgião plástico. Esse é o cabeça de um paciente que usa o cabelo baixo e ele queria aumentar a área do cabelo dele, diminuindo o tamanho da testa. Então, o que é feito? Esse quadradinho corresponde a 1 centímetro quadrado. Nós utilizamos microscopias digitais ou fotos digitais e vamos contar quantos folículos existem nesse centímetro quadrado do paciente. Então, existe aquele paciente acima de 50 unidades, ele é considerado um paciente bom para transplante, e existe aquele abaixo dos 50. É aquela pessoa que tem um cabelo muito fino, muito ralinho, ela é um candidato, o paciente é um candidato a um transplante e o resultado pode ser um resultado parcial. Parcial por quê? Não que não vá conseguir atingir o número de raízes, mas é porque ele vai comparar o resultado do cabelo fino dele com alguém que tem um cabelo grosso. É por isso que ele assina um termo de consentimento, orientando que o cabelo dele é mais fino. Muitas vezes ele precisa fazer um tratamento complementar para atingir aquele resultado que ele está almejando, né? Então isso aí é a microscopia digital na consulta médica. Eu estou vendo aqui, doutor, tem um amigo meu que ele curtiu aqui a nossa entrevista, mas ele não fez nenhuma pergunta. E eu quero mandar um abraço para ele e falar aí, Tomás Meirelles, meu amigo, né? É uma grande oportunidade de você resolver esse problema que você tem. Tá aqui, ó. Acompanhe essa entrevista até o final, que você vai saber tudo que precisa ser feito. Já tem um paciente sentado aqui à minha esquerda, aqui, que daqui a pouco eu vou entrevistá-lo também. Tá, doutor? Eu vou pedir para a Bia colocar a segunda foto. Então ficou explicado que o folículo a pessoa tem que ter em 1 centímetro quadrado, no mínimo 50 folículos. Se ele tiver menos que isso, a técnica ela requer alguns cuidados especiais e algum complemento no tratamento. Seria isso? Seria isso. Então a gente faz a contabilidade, uma estatística pré-procedimento na consulta médica. E durante o procedimento, acredito que vai aparecer mais imagens aí. Vamos lá, Bia. Eu preciso equiparar isso. Essa então, seria a segunda, está na sequência? Isso. Então nós temos assim. Isso é a microscopia digital. Foi feita a foto pré, mas esse microscópio digital também pode ser utilizado durante a cirurgia, durante esse procedimento. A aplicação do... E aí eu vou equiparar os meus números. Eu calculo para o paciente 2.500 unidades foliculares, aí aqui eu vou deixar um adendo. A unidade folicular representa uma raiz de cabelo. Mas essa raiz, ela pode ter 1 fio, 2 fios,
3 fios. Então, ali naquela imagem de consultório, nós estamos vendo que tem raízes de 1 fio, 2, 3, porque é uma região temporal. E cada lugar da cabeça existe uma estatística para isso. É por isso que essas fotos você tem que retirar da região temporal, perto das orelhas, um pouquinho entre a orelha e a nuca, e a foto da nuca. Não, então, como eu estou dizendo, não é uma ciência exata, existem vários fatores que podem contribuir ou não para um transplante. Nós estamos vendo uma outra imagem aí. Sim, aí esse é um procedimento que o paciente, muitas pessoas acreditam que para fazer um transplante capilar pela técnica FUE, que é essa técnica que não tem corte atrás da cabeça, é preciso raspar a cabeça. Não é verdade. Esse é um paciente que tem o cabelo comprido, o paciente recebe gel no cabelo, um penteado para trás, ele tem 1 semana após o transplante, então essas unidades, esses fios de cabelos novos colocados, ele está colocado numa área que não tinha nada. Esse é um paciente jovem, tem 32 anos, e ele pediu para fazer uma nova testa. Ele falou, doutor, eu gostaria de ter uma nova testa, uma testa mais baixinha. Eu vi que os atores globais estão fazendo. Eu vi que o fulano fez nos Estados Unidos. E realmente essa técnica ganhou muito mercado pelo pós-operatório tranquilo. Eu tenho um paciente meu, jogador de basquete, que foi para um jogo 48 horas após o procedimento. Não foi recomendação minha, mas ele foi, ele teimou, não aconteceu nada. É para mostrar que é um procedimento que realmente ele é pouquíssimo invasivo. Então você põe muito cabelo, mas o que na realidade você trabalha é 3 milímetros na pele. 3 milímetros praticamente se você deixar a tua unha crescer, é essa parte da unha branca que fica, é muito superficial. Então não tem mais aquele ponto, o paciente ir embora e ter que tirar ponto. Então o paciente vem de um estado, vem de Rondônia, vem do Acre, Rio Grande do Sul, o paciente é italiano, ele faz um procedimento, 48 horas, 72 horas ele pega o avião e volta para o país dele ou para o estado dele. É por isso que ganhou muito mercado essa técnica. Mas tem que ser bem feita, né? Vamos para mais uma imagem aí. Isso aí é um ato, essa foto é após o procedimento ou é um preparativo? Imediatamente após o procedimento. Então, esse é um outro exemplo. O paciente tem um corte militar, fizemos um corte militar, a lateral do cabelo dele está na máquina, e o cabelo dele que tem é essa franjinha que está cortada aí. Então, nós não fizemos nada com esse cabelo. Apenas fez um corte militar? Apenes um corte militar, entorno, né? Isso. O procedimento terminou agora, ele ainda está de avental, ele vai almoçar, é um procedimento que dura 6 horas, 7 horas, começa de manhã. O paciente na minha clínica, o paciente muitas vezes não almoça durante o almoço, ele vai almoçar no final do procedimento. Por quê? Porque eu prezo sempre pela qualidade, utilizo um colega, eu chamo outro médico, especialista, ele é anestesiologista, então mandar um abraço aqui para Thaís e para Luciana, são as anestesistas da equipe, e ela faz uma sedação consciente. Então, Entendi. O paciente, doutor, eu vou dormir, vou entrar em coma? Não. Você vai ter uma sedação consciente. O que é uma sedação consciente? Você, quando fecha os olhos, você fica cochilando. Mas se eu tocar, Oswaldo, quer ir ao banheiro? Você vai dizer, não, tá tudo bem, quero ficar aqui dormindo. E a gente trabalhando na cabeça. Roberto, eu quero ir ao banheiro. Ele pode levantar e ir ao banheiro. Então é uma sedação consciente. O paciente tem consciência que está tendo o procedimento, mas a noção do tempo para ele é outra. É outra. Então, e é totalmente indolor pelo fato dele totalmente estar sedado, indolor. Né? É como se fosse a anestesia de um dentista. Depois que faz a anestesia, ele não sente dor. Nós temos anestésicos hoje que duram 8 horas de analgesia. Mas não dói muito no pós-operatório. O paciente muitas vezes fica somente com dipirona, que é somente um analgésico. Não tem antibiótico, não precisa tomar antibiótico. E eu tenho vários casos de paciente que só colocam gelo, compressa de gelo, e também não tomam medicamento, porque não precisa, porque é colocado, é para tomar se tiver dor. Não tem dor, porque é muito superficial. Em 72 horas após o procedimento? 72 horas o paciente pode colocar um boné, se quiser, se for um caso de raspar a cabeça, se ele estiver incomodado. Às vezes as pessoas, o que você fez? Tem muitos pacientes, homens, que têm um paradigma ainda da calvície. Geralmente a faixa etária dos 40 a 50 anos. Os mais jovens não ligam para isso. Eles fazem o procedimento,
como a mídia mostra que existem muitos pacientes da Rede Globo, de qualquer emissora de TV, de Hollywood, então eles não ligam mais. É um procedimento considerado como hoje um botox, um bioestimulador, é uma coisa do cotidiano hoje. Então eles não ligam, eles não usam boné. 72 horas vão trabalhar. O crescimento, doutor, depois do implante, ele é normal, como se a pessoa... Normal. Então, eu estou brincando aqui, eu sou transplantado, né? Eu tenho 2 anos de transplante. Eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali, que é a sua câmera, essa preta ali, né, Bia? Certo. Dá para dar uma fechada aí, Bia, ou não? Não vai conseguir, né? Mas olha só, ele está aqui do meu lado e eu estou vendo que é uma coisa bem natural. Jamais eu iria identificar qualquer indicativo aí de procedimento de transplante capilar. É transplante? É transplante capilar. Transplante capilar. Então ele está bem, realmente é uma coisa impressionante esse desenvolvimento dessa técnica que está. Agora, o senhor chegou nesse ponto em que o senhor faz a aplicação disso, através de uma máquina que já existia, que o senhor fez um upgrade nela, deu uma melhorada, né? Sim, então isso aí para não ter um pouco de confusão, né? Nós temos técnicas de retirar o cabelo, lembrando que hoje é possível fazer em cabelo branco, Antes né? de Eu tenho cortar, cabelo branco. Põe a matéria aí, a capa, e tem uma foto do doutor realizando um procedimento com essa máquina na mão, para que os nossos seguidores só abaixarem um pouquinho, se der para dar uma... Isso é uma avaliação também de consultório. O senhor está fazendo uma avaliação, estou vendo a imagem lá no computador, aquilo que o senhor falou, né? Sim. Esse aí, pelo visto, ele tem menos de 50. Tinha menos de 50, mas o grau de calvície dele é nível 7. É o grau mais avançado de calvície. E mesmo em pacientes com calvície avançada, se ele tiver uma área doadora boa na consulta médica, a gente consegue reverter. Tirar um pouco dos cabelos protegidos geneticamente dessa área e passar para frente. É por isso que o nome é transplante. Tira o cabelo de um lugar para ele nascer em outro. Tá? Existe limite. Você não vai poder comparar com um paciente saudável que nunca utiliza, por exemplo, bloqueadores. Por exemplo, eu tomo um medicamento há 17 anos. Tudo que se achava sobre um componente que bloqueia a queda do cabelo, achavam que ele dava problema de fígado, que tinha que parar se quisesse ter filhos, que só iria funcionar 5 anos, que, bom, de certa forma, que poderia levar à impotência. Hoje, com as pesquisas, tudo isso caiu. Se sabe hoje que eu utilizo há 17 anos o medicamento, eu tenho um filho de 2 anos e meio, um de 5 anos, fiz um transplante capilar agora, porque fiquei incomodado. Poderia fazer mais transplante, porque como a alta densidade hoje é possível, eu poderia diminuir um dedo e meio a minha testa. A maioria das pessoas vão dizer, não precisa. Tudo bem, mas é possível isso, hoje em dia. Então... Vamos mais uma foto aí, Bia, pra gente... Vamos aí lá. São alguns procedimentos, né? Aí nós temos um antes e um depois, é isso? Sim, aí... Vamos lá. O cabelo, respondendo a sua pergunta, ele tem um ciclo de vida como se fosse uma plantinha. As duas imagens de cima, essa que tem uma estrela, esse paciente ele é de Porto Alegre, ele é um colega médico. Ele precisava repor não só a parte da calvície na cabeça superior, como também a lateral da calvície, as regiões temporais. Que é de maior densidade, né? Essa entrada. E ele possui muito cabelo na área doadora e muito cabelo na área que vai receber o transplante. Isso quer dizer, precisa obrigatoriamente ser um transplante de alta densidade. Se você realizar um transplante e as raízes ficarem longe, o resultado é pior do que o da calvície dele. Porque é melhor você ter a sua calvície e ser considerado natural do que você realizar um transplante com resultado artificial, fica feio. As pessoas vão olhar e vão dizer, olha, tem cabelo de boneca. Então, hoje é possível restaurar essas pessoas que fizeram esses transplantes, que a gente considera um resultado que não ficou agradável. E o colega médico aí, ele está num pós-operatório de 5 meses. Que são as duas imagens de baixo, é As isso? duas imagens de baixo. Isso. Ainda existe a pele rosada, porque ainda está nascendo o cabelo. O resultado final gira em torno de 8 meses a 1 ano. Mas
se pudesse, né? Porque nem combinamos, mas se pudesse ligar para ele hoje, eu dizer, Roberto, com 6 meses agora, eu já estou satisfeito com o número de cabelo que já nasceu. Não me incomoda mais a minha calvície. Entendi. Eu falei para ele, 6 meses corresponde a 60% do nascimento dos fios. A gente pode Você ainda tem observar ali mais 40%. a entrada diminuiu muito, né? Esse que a gente chama até de aeroporto, né? Que vai pousar ali, né, coronel? Tá lá a pista lá, diminuiu, o senhor não ia poder fazer a aterrissagem lá. Então hoje o transplante capilar, você deixa o paciente mais jovem do que aparenta, e acaba levando ele a ficar mais bonito, porque ele fica mais jovem, né? Hoje as pessoas, eu brinco muito, o cartão de visita, quando a pessoa tem um grau de calvície maior, fica na dúvida, doutor, vamos fazer a primeira coroa ou a parte da fronte? Com certeza a parte da fronte. Tem mais foto aí, Bia? Vai. Então vamos lá. Ou seja, então nós estamos falando de todo tipo de procedimento, né, que a pessoa pode se submeter para resolver esse problema. E eu queria até fazer uma pergunta para o senhor. Como é um problema genético, eu quero saber se algumas doenças que, por exemplo, eu sou diabético. Graças a Deus eu consegui manter meus cabelos. Eu tenho 2 irmãos que não conseguiram. Um deles diabético também. Ele ficou totalmente calvo nessa parte de cima. A diabetes tem alguma influência nisso também, doutor? Vamos lá, Oswaldo. Nós temos... A calvície tem um gatilho genético, que vem, se descobriu mais ou menos 6 anos, que pode ser, a probabilidade muito grande, um dos genes vem de parte do avô materno. Do materno ou do paterno? Materno. Tá. Mas é normal no consultório o paciente falar, mas o meu avô de parte de mãe não era calvo. Por que eu sou calvo? Então, voltando, 90% no homem, na causa, é genética. Mas existem 10% que podem não ser. Um problema de tireoide pode levar à perda de cabelo no homem. Diabetes, doenças descompensadas, pode ajudar. Dermatite seborreica pode ajudar. Então, existem fatores que vão contribuir e muito à calvície. Então, mais uma vez, eu bato aqui na tecla. A consulta médica é essencial. Hoje existe um início de problema no Brasil. Como ainda existe uma lei muito antiga que permite que o médico realize procedimentos, mesmo não tendo especialidade, isso tem que ser mudado ainda, mas ainda não mudou. Alguns colegas começam a fazer transplante capilar acreditando que é uma situação fácil, de fácil resolução ao paciente. Porém, não acontece isso. No meu consultório eu tenho inúmeros casos de tentativas de um transplante mal sucedido que eu tenho que corrigir. Justamente porque não há essa avaliação prévia. Não existe a microscopia, não existe a contagem, não há atualização. Olha, eu poderia participar até demais, mas é porque não tem, como eu tenho 2 filhos pequenos, não tem como ficar rodando o mundo todo mês. Então, eu sou da Sociedade Internacional de Cabelo, onde eu publiquei esse artigo. Eu sou da Sociedade Nacional, onde mês passado eu estava apresentando no Congresso Brasileiro de Cirurgia de Restauração Capilar. Também sou do Instituto Mundial de FUE. Existe um instituto criado na Europa que hoje somente são 100 e poucos cirurgiões. Então eu sou um dos 100 cirurgiões, dos primeiros 100 vitalícios, que trata, publica, estuda somente a técnica sem o corte, que é a técnica FUE. Então, o Instituto Mundial de FUE, que foi convidado para o ano que vem palestrar na França, né, sobre essa técnica de... Então, assim, você precisa mergulhar de cabeça, não adianta. Eu sou um paciente operado, eu trato há 17 anos o meu caso, eu realizo outros procedimentos em cirurgia plástica, eu gosto muito de todos os procedimentos, mas eu confesso que eu tenho uma queda pelo transplante capilar. E desde 2010 eu faço transplante capilar. Então a minha equipe, eu tenho pessoas comigo desde 2010. Eu tenho uma integrante da minha equipe. E mandar um abraço também para toda a minha equipe de transplante capilar, para a enfermeira Luciana e para toda a turma que está me assistindo aí. E de lá para cá eu nunca sosseguei. Eu continuo sempre rodando o mundo. Se tiver um colega na Malásia, na Coreia, que tem uma técnica nova, eu viajo até lá. Então, a gente continua aprendendo. Foi dessa forma que desenvolvi a técnica. Esse é um outro paciente na higienização no dia seguinte do procedimento. É um paciente mais jovem,
que não estava satisfeito com a testa dele. Então ele pediu uma alta densidade também. Ali, aquela área que foi implantada. Isso eu estou mostrando isso, fotos recentes, porque as pessoas acreditam até hoje que precisa ter aquela cara muito inchada no pós-operatório. E se você avaliar a testa, não tem inchaço. Essa técnica desenvolvida com utilização de canetas ou implantes com agulhas traumatiza pouquíssimo a pele. Para você ter ideia, a gente faz um furo com uma agulha e no momento que é retirado a agulha já é colocado o cabelo. Não há sangramento. Realmente não dá para ver ali nenhum tipo de pós-operatório que normalmente em outros tipos de cirurgia. Eu queria falar aqui eu recebi aqui agora o internauta participando diretamente aqui do programa e todo mundo aqui se manifestando sobre isso. Obrigado aí pela audiência. E a dona Marilena Noronha, ela escreveu aqui que ela está tentando ouvir o programa. Dona Marilena, fizemos um teste aqui agora na nossa equipe técnica aqui e também os demais seguidores que não estão sentindo nenhum tipo de problema sobre a nossa transmissão do áudio. Eu pediria que a senhora talvez aumentasse aí, não sei se a senhora está assistindo no celular ou no computador, aumentasse o volume aí do seu aparelho para ver se melhorou. Já pôs aqui um sinal de positivo. Ok, obrigado, dona Marilena, pela audiência aqui. Ok? Mais uma foto aí, Beatriz, por favor. Para que o doutor possa explicar esse procedimento. E aí ele participando de um tema que o senhor fez daí na Associação Brasileira de Cirurgiões, onde o senhor deveria estar apresentando aí essa sua técnica. Mas tem um vídeo, não tem? Nós temos um vídeo aí, não tem? Eu acredito que tem. Está baixando. Era que ela está baixando, que a gente tem que passar aquele processo para poder ir. Doutor, esse tratamento, além, o senhor já explicou aí o tempo, já explicou o pós-operatório. Ele, obviamente que eu não quero que o senhor fale valores, mas ele pode atender a maioria da camada brasileira sobre o custo desse tratamento? Ou ele tem um valor um pouco alto? Não, ele é um procedimento que tem um custo de uma cirurgia plástica. Okay. Eu tenho um exemplo. Professores, eu tenho pacientes que são professores, eu tenho um paciente que são taxistas, eu tenho um paciente que são empresários, eu tenho um paciente que tem avião, eu tenho um paciente que tem embarcações, eu tenho um paciente do interior, do Rio Grande do Sul. Então, se você se organizar, porque nós disponibilizamos... Você consegue realizar o procedimento? Consegue. Você consegue. Eu não o uso no mercado. Manaus é um pouco isolado, então ainda tem um pouco paradigma, mas na realidade hoje, o que você não conseguiria fazer nos Estados Unidos, por causa do dólar, é um custo em torno de 15, começa a partir de $5.000, e são resultados com pinça às vezes, né? Não estou querendo dizer que o resultado com pinça não seja bom, mas se você acompanhar todos os congressos, a alta densidade, acima de 50, 55, você não consegue utilizando esse instrumento, tá? Mas existem equipes muito boas que a utilizam. É que os casos com alta densidade é justamente os casos de pacientes mais jovens, que tem muito cabelo em volta e o resultado precisa ficar muito próximo para ficar adequado, tá? Então, sim, é possível. Você sabe muito bem que é o sonho de muitas pessoas, sim, às vezes colocar uma prótese de mama, e se você for avaliar, é muito próximo o valor. É que às vezes o valor de uma equipe de transplante capilar, eu vou responder também ao internauta que fez essa pergunta comparando a um outro país. Existem inúmeros fatores para se dar um valor a um procedimento, a um serviço. Isso não é um produto. Você não pode acreditar que você vai chegar na loja e vai comprar um produto e que vai chegar na outra loja e vai ter um desconto. Não, não é isso. O serviço representado pela minha equipe, nós temos um acompanhamento de 1 ano, já está tudo incluso. Qualquer intercorrência durante esse 1 ano, ele vai na minha clínica, não tem nenhum ônus. Ele tem higienização pós-operatória,
ele tem um corte de cabelo prévio, ele tem a consulta médica, ele tem todas as fotografias e possíveis adaptações de tratamento durante um ano. E muitas vezes isso não existe nas outras equipes. Eu não estou falando nem do instrumental que eu uso. Eu tenho instrumental que vem da Bélgica, alguns vêm da América Latina, outros vêm da Malásia, alguns são japoneses. Então você roda o mundo e compra esses instrumentais. Eu pago em euro, pago em dólar. Então, quanto mais refinada for a equipe, provavelmente o custo é um pouco mais alto. Mas tem tudo isso embutido. O importante é ter aí o resultado final para você ficar mais bonito. As mulheres estão cada vez mais caprichando aí no visual, né? E nós temos que acompanhar, porque senão daqui a pouco a gente vai ficar muito feio perto delas, né, doutor? E não vai dar certo isso. Então, a Bia tá rindo aí, né? Achou graça, né, Bia? Então vamos lá, Bia, você já está com o vídeo pronto, vamos colocar aí, por favor. Bom, aqui o vídeo representa as unidades extraídas, são folículos de 2 e 3 unidades. Esse é um vídeo que eu realizo a estatística durante o procedimento, então tinha uma média aí de 2.900 unidades foliculares. É um vídeo criado por um colega de Istambul. Então, depois que é extraído, eu tenho uma assistente, minha equipe tem 8 pessoas, existem 2 assistentes somente para dividir, na realidade, separar esses folículos. Então ela vai me dizer, olha, Roberto, nós temos 2 horas de procedimento, nós temos 122 singles ou 122 fios de um fio cabelo, nós temos 233 raízes de 2 fios, nós temos 300 raízes de 3 fios, nós temos 50 raízes de 4 fios, e o próprio programa vai dando a média de fio por folículo e a quantidade de cabelo que eu vou colocar no paciente. Isso tudo eu realizo para saber se vai bater com o cálculo prévio na consulta médica. Porque eu explico isso para o paciente. A minha consulta dura 1 hora. E isso entra em valores, mais uma vez. Então, às vezes, o colega lá de Rio Branco manda fotografias pedindo, doutor, por favor, quanto custa? Acreditando que é como se fosse uma tabela. Porque em Fortaleza, um amigo seu está me cobrando tanto. Então, começa a ter essa comparação. É por isso que hoje eu estou passando mais informações, porque começou também a existir um turismo médico no mundo. Sim. Como a procura é muito grande, dependendo da moeda, é muito válido um americano vir operar comigo. Porque ele recebe em dólar e vai pagar em real. Só que não é legal o brasileiro sair daqui, por exemplo, ir para os Estados Unidos. Ou pagar em euro na Europa. Se acontece, a diferença de câmbio é 4 vezes mais. Então eu vou deixar aqui um questionamento para aquelas pessoas que sempre procuram fazer o que é mais barato. E lembrar que hoje, como existe internet, televisão, reportagem, você deve procurar, se você quer saber, quer operar com uma equipe de fora, procure saber se existe um médico por trás da equipe, responsável pela equipe, se ele tem um registro no conselho desse país ou desse estado, se ele tem credenciamento. Geralmente eu deixo meu currículo Lattes online. Se você quiser ver meu currículo, você abre o currículo qualquer hora. Justamente para mostrar a atualização que nós temos. Porque as equipes bem conceituadas de cabelo, nós entramos, como eu falei, a gente mergulha de cabeça nesse assunto. A gente não pode acreditar que no congresso há 5 anos e utilizar a mesma técnica de 5 anos. Você tem que se renovar. Né? Hoje é possível realizar transplante em sobrancelhas. Não sei se tem uma imagem, mas nós temos uma imagem de pacientes olhando no espelho. Existem alguns tipos de alopécia, como hoje ela é considerada endêmica, né? Vale ressaltar aqui que começou a surgir esse tema nos congressos brasileiros. Talvez tenha algo no governo, mas existe transplante capilar em sobrancelhas para alguns tipos de alopécia em mulheres e em homens. Também em barba. Talvez na região norte não seja a procura... No Brasil a procura por barba ainda não é muito grande, mas na parte oriental é muito grande a procura, né? Principalmente nos países ali pela Ásia, a importância da barba é muito grande. Essa imagem não veio, tá, doutora? Aí que mas é possível realizar em sobrancelhas. E aí a densidade tem que ser adequada. Mais um motivo de ter
criado uma técnica, desenvolvido para colocar muitos folículos em 1 cm². Né? Para você ter ideia, hoje uma equipe, até 5 anos atrás, mais ou menos, 35 unidades foliculares em 1 cm². Eu deixo aqui para mostrar o que é 1 cm². É esse espaço correspondente à unha do meu dedo mindinho. Há 5 anos, colocar 30, 35 era o ápice de um resultado. Hoje é possível colocar 70, 75, 80 por cm². É claro que não é para qualquer paciente isso. São determinadas regiões do transplante, mas é possível. Então isso vai resultar em mais de 150, 160 fios nascendo em um quadradinho desse. Então aquele aspecto do cabelo de boneca não existe em equipes experientes. Só para finalizar, doutor, eu creio que a gente conseguiu aí explicar para os nossos seguidores com bastante didática e mostrando o que pode ser feito num transplante capilar com uma técnica inovadora aqui do Amazonas, com um profissional aqui do Amazonas. Eu queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. Eu estou vendo, eu estou olhando, estou tentando descobrir alguma falha aí no seu cabelo, aí, na técnica que o senhor utiliza, e não consegui encontrar. Mas eu estou vendo alguns cabelos brancos, né? Uhum. O transplantado, ele também ele vai pelo tempo, os cabelos dele também vão ganhar essa cor linda que eu tenho aqui no meu, por exemplo. Eu estou quase chegando lá, tá vendo? O cabelo transplantado, você vai tratar ele naturalmente, ele é um cabelo normal para o resto da sua vida. Entendi. Sendo que ele geneticamente não cai. É por isso que é importante continuar o tratamento. Uhum. Você realiza uma cirurgia, põe novos fios de cabelo. O remédio que você toma é para o cabelo antigo, não é o da cirurgia. O da cirurgia ele não vai cair. É por isso que a gente faz esse tratamento. O cabelo branco hoje é possível transplantar. Ele requer um pouco de experiência, mas eu tenho paciente com cabelo branco, é até uma rotina nossa. A gente faz um tingimento na véspera na clínica. O cabelo encaracolado, ou curly hair em inglês, que é o cabelo que nasce encaracolado para dentro da pele, pela técnica de FUE, é possível também ser realizado hoje. Então, respondendo, qualquer tipo de cabelo pode ser transplantado e qualquer área do corpo você pode tirar. Existem casos no nível 7 que a gente pode complementar, além de tirar o cabelo da cabeça, com a área da barba, pelos da barba, pelos do tórax, membros superiores e membros inferiores, e atingir 10.000 unidades foliculares, dividido em dias na semana para esse paciente. É possível hoje. Nós recebemos aqui o Dr. Roberto Vieira, que é um cirurgião plástico aqui do Amazonas, que desenvolveu uma nova técnica para o implante capilar, cujos resultados realmente, eu estou aqui do lado dele, ele é um transplantado, são realmente fascinantes. Então, doutor, eu gostaria de deixar os nossos microfones e nossas câmeras para suas considerações finais, inclusive, se quiser deixar o endereço, telefone da sua clínica, para que os nossos seguidores possam entrar em contato lá com o senhor. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade, Oswaldo. Só informar que toda vez que você procurar uma consulta médica, não seja somente na minha especialidade, dermatologia, cardiologia, existe o Conselho Federal de Medicina. Então, CFM, você coloca no Google, coloca o nome do médico, que vai aparecer se ele é um especialista, se ele é um médico generalista, se ele passou por outros estados antes de chegar na sua cidade. E pesquise antes, para saber, independente do tipo de tratamento que você quer. Tá? E a nossa clínica está disponível na Rua Maceió, número 22. E existem algumas regrinhas também hoje no Conselho Federal de Medicina. Então nós divulgamos, né, sem sensacionalismo. Mas também não podemos colocar, isso é um programa que eu evitei colocar a foto de antes e depois, porque existe essa regra, você não deve colocar. Isso é a ética, né, que tem que ser seguida. Então, o Brasil é proibido fazer isso. Nos outros países é liberado, nos Estados Unidos é liberado.
Europa é liberado, a Malásia é liberado, então você vai ter dificuldade de encontrar antes e depois no Brasil, mas na forma de vídeos educativos é permitido. Então, às vezes, a gente realiza um vídeo educativo, uma reportagem, e estou aqui só para agradecer e informar que realmente Manaus, Brasil, existem muitas equipes de transplante capilar com excelentes profissionais. Ok, eu recebi aqui, desculpa aí pela minha rouquidão, é que essa semana eu estou torcendo muito para esse país mudar. Então, de vez em quando, eu tenho uns acessos de gritos, eu me empolgo, principalmente quando eu vejo notícias onde estão sendo já corrigidas muitas injustiças que estão sendo praticadas nesse período eleitoral nos últimos 30 dias. Então, eu fico assim muito feliz em ver que nós brasileiros estamos cada vez mais nos encontrando, dando as mãos em prol de um amanhã melhor. Então eu recebi com muito prazer aqui um brasileiro, um amazônida não de nascimento, mas de coração, e que está levando para o mundo desenvolvimento de técnicas para restaurar os cabelos na cabeça de todos os homens que gostariam de voltar a ter aquilo que realmente ajuda a nos embelezar. Não é isso? E a autoestima fica levantada. Obrigado, doutor, mais uma vez. Mais uma vez, agradecer e pode me chamar que estaremos sempre. Será? Tenha certeza que o senhor estará sempre conosco aqui. É só dar uma olhada aí no www.robertovieira, é isso, Clínica, né? Clínica Roberto Vieira, que você vai encontrar endereço, telefone, vão lhe atender lá. Eu até liguei para lá esses dias, não para o meu caso, mas liguei justamente para convidar o doutor Roberto para vir aqui conosco e fui muito bem atendido lá pela equipe que ele mantém lá na parte de atendimento, principalmente telefônico. Eu desejo sucesso e eu daqui a pouco eu vou voltar com um programa Aconteceu em Manaus, sobre um evento que ocorreu domingo no Brasil todo e, obviamente, aqui em Manaus, que foram as manifestações pró-candidato Jair Messias Bolsonaro, já que ele não pode participar em função da cirurgia, do tratamento que ele está submetido por aquele imbróglio daquele cidadão que ninguém sabe até que ponto ele foi induzido ou se, como diz o ministro da Segurança Pública do Brasil, é um lobo solitário. Então, mas isso daqui a pouco eu vou estar recebendo aqui duas pessoas para conversar sobre esse assunto. Um abraço.